Então vamos lá. Essa é uma live, na verdade, uma série de lives que eu tô querendo trazer. Há bastante tempo eu estava pensando sobre isso, para falar sobre assuntos sistêmicos, né? O que, que é isso? Então, no decorrer é, de alguns meses, talvez, eu não sei quanto tempo eu ainda vou abordar isso aqui com vocês ao vivo toda semana, né? Mas eu quero trazer um tema novo a cada semana. E eu coloquei como nome dessa live qual o próximo passo, né? Porque a gente tem, né, essa necessidade de caminhar na vida, né, para nossa evolução ou a direção de algo que a gente queira. E a gente sempre está dando passos, né? Então, qual o passo, o próximo passo? Então, assim, é para trazer insights para vocês, né? Para vocês olharem para isso, né? Que a gente está sempre dando esses passos e qual o passo que eu posso dar em direção àquilo que eu quero, né? Que eu quero manifestar na minha vida, ou para minha evolução, ou para eu conquistar algo, né? Para nós conquistarmos, né? A gente sempre está querendo conquistar alguma coisa. Seja na área da saúde, nos relacionamentos, na parte financeira, no nosso trabalho, enfim, são várias áreas na nossa vida e a gente sempre precisa saber isso, né? Que a nossa vida é constituída de passos. Eu lembro acho que de um post uma vez no Facebook que eu vi na época, que falava assim, como que você anda 1000 quilômetros, né? Um passo de cada vez, com um passo de cada vez. E para tudo que a gente quer realizar, é assim também, né? É dando passos. Né? Então são só insights, né, para vocês e para nós. Eu me incluo porque eu também estou dando os passos na minha vida para a gente ver e ganhar mais coragem para a gente dar o próximo passo. Então cada live dessa vai ter um tema e o tema de hoje é para que serve a constelação familiar sistêmica. Eu não quis trazer o que é a constelação familiar, mas sim para que serve, para que serve a constelação. A constelação, a parte mais importante no meu sentir, no meu ver, é servir a vida, né? Ah, ela serve para a gente restabelecer o fluxo de amor natural que a gente perdeu, né? Aquele amor puro, aquele amor verdadeiro, a força do amor que vem do nosso sistema familiar, a gente se desconectou dele em questão dos conflitos nos relacionamentos do pessoal lá de trás do nosso sistema, né? E assim, essa é a parte mais importante, é restabelecer esse fluxo, né? Esse fluxo que a gente pode chamar o fluxo de Deus, o fluxo da vida, o fluxo que sustenta a vida, né? Do divino, da fonte que sustenta a nossa vida, que nos anima, que nos dá força para viver, para estarmos vivos, né? Então, isso é para mim e o Bert, né? O Bert falava sobre isso, é a coisa mais importante, restabelecer esse fluxo de vida, porque esse fluxo é o que traz saúde para nós, né? Saúde mesmo no nosso corpo. Se a gente quer dar passos, como nós vamos dar passos na nossa vida se a gente não tem saúde física? Né? Se a gente não tem uma saúde mental, uma saúde emocional, né? Se a gente tem algum desequilíbrio nessa parte emocional da nossa psique, a gente não consegue, né? Se a gente tem algum problema físico, também a gente não consegue dar esses passos, né? Então, é um fluxo de energia, um fluxo de amor que a gente precisa restabelecer, né? E como que esse fluxo é interrompido, né? Porque ele é interrompido
não só na nossa vida hoje, mas nas gerações passadas, né? A gente recebe o fluxo, por isso nós estamos vivos, mas não é aquele fluxo com abundância, não é aquele fluxo é, puro, né? É, é como se fosse uma mangueira, sabe? É como se ela tivesse entupida. Ele passa devagarzinho, ele não passa assim, com aquele fluxo natural mesmo, né? Com aquela fluência, né? E isso se rompe, né? Isso se obstrui com os relacionamentos, né? Os relacionamentos que nós temos com tudo, né? E eu vou falar o que é esse tudo. O relacionamento que nós temos com nós mesmos, os relacionamentos que nós temos com as pessoas, com os animais, com a natureza, com o planeta, porque a vida é relacionar-se. A gente está se relacionando o tempo todo, né? Mesmo um monge que vive assim, sei lá, numa montanha, ele está se relacionando com os seus pensamentos, com as suas emoções. Então ele está se relacionando consigo mesmo. Ele está se relacionando com o ambiente em que ele vive, né? Com, com o sol, ou com a neve, ou com o frio, com o calor, né? E qual é a qualidade, né, desses relacionamentos que a gente tem com a gente mesmo? Eu vou começar por aí. Qual é o relacionamento? Qual é a qualidade desse relacionamento que a gente tem com a gente, né? Como é os nossos pensamentos, né? Como é as nossas emoções? O que a gente faz quando a gente sente que a gente está preocupado, estressado, com medo de algo, ou ansioso, ou depressivo, ou triste? O que a gente faz? Como a gente lida com isso? Tem gente que abafa, a gente fala assim, joga debaixo do tapete, a gente esconde, né? E tem gente que vibra isso tão forte e põe isso para fora que afeta os outros relacionamentos, né? Porque a pessoa não sabe lidar com ela mesma, né? Então tem um desequilíbrio, tem uma desarmonia aí, né? E também assim com o que a gente pensa a respeito de nós mesmos, né? A gente acredita que a gente merece algo bom, né, que é para nós. A gente acredita que nós temos capacidade de fazer, de ser, de realizar, né, de conseguir, de conquistar coisas para a nossa vida. Como que a gente percebe isso? Né? Como que é esse relacionamento? Eu acredito que eu mereço, que eu não mereço, que eu sou capaz, que eu não sou capaz, que eu posso, que eu não posso. Ah, isso eu posso, mas isso eu não posso. Né? Então, da onde vem isso? Né? Da onde vem? Eu quero contar que quando eu comecei no meu caminho de autoconhecimento, eu fazia um movimento que era assim, eu vou mostrar para vocês. Quando eu fazia algo que dava errado, ou dava ruim, né? Não, na verdade, que não saía do jeito que eu queria que saísse. Do jeito que eu idealizei, do jeito que eu planejei, do jeito que eu gostaria, enfim. Quando acontecia alguma coisa que deu errado, eu fazia esse movimento assim, eu batia a mão na testa, né? E em seguida eu até verbalizava, eu falava, eu fazia assim, putz, burra, né? E eu lembro quando a primeira vez que eu percebi que eu fazia isso, que eu estava me chamando de burra, né? Porque eu fiz isso muitos anos sem perceber, sem ter consciência, sabe? No automático, totalmente no inconsciente, né? Só reagindo às situações que dava errado, né? Que eu julgava que dava errado. Então, eu automaticamente deu errado, falei assim, puta, burra, né? E quando eu percebi isso, parece assim sabe quando você assiste um filme que você nunca viu, você assim,
se assusta até. Foi isso que aconteceu. Eu falei, gente, mas é a minha vida, eu sempre fiz isso. E como eu faço isso? Como eu me chamo de burra? Como eu me xingo, né, de burra? E da onde vem isso, né? E eu fui investigar isso dentro de mim. Da onde vem isso? No meu caso, veio da escola, né? Veio dos professores. Porque os professores, na maior da boa vontade, na maior dali do trabalho deles, né, que eles estão fazendo com os alunos, com as crianças, eles querem o melhor para a criança, mas às vezes no trato, né, do dia a dia, todos são seres humanos, eu não estou aqui falando mal dos professores, tá, pelo amor de Deus, mas assim, às vezes o professor, ele tem um problema na casa dele, ele também é um ser humano, ele tem questões familiares, eles pagam contas, eles têm problema no trânsito, enfim, né, e às vezes eles falam algo, né? E aquilo grava na criança, né? E aquilo fica na criança. Então, a criança traz isso inconscientemente e ela segue a vida achando que ela faz errado, né? Às vezes as críticas podem vir dos nossos pais, né? Um julgamento às vezes o pai ou a mãe pode falar assim: nossa, você não cuidou disso, eu pedi para você olhar isso aqui, ou olhar o seu irmãozinho, e aí o seu irmãozinho caiu e machucou, a culpa é sua. E aí a pessoa guarda, nossa, eu não sei fazer as coisas direito, não sei, cada um vai assimilar isso de uma maneira, até numa família com os irmãos, né, dos mesmos pais, desculpa, criado pelos mesmos pais, cada um absorve uma história, né, que cada um de nós precisamos para nossa evolução também, né, e aí a gente absorve isso, né, essa incapacidade, ou então essa culpa, a culpa é minha, tudo que eu faço deu errado, porque a minha mãe falou que eu fui fazer isso, eu fui lavar um copo, eu quebrei o copo, gente, coisa simples, sabe, lavar um copo, mexer num ferro, né? E às vezes queimar, ou se queimar, né? E aí a pessoa, por exemplo, se você mexe num ferro, um bichinho aqui perto de mim, se a gente mexe num ferro e a gente se queima, eu não posso mexer em muita coisa, porque é perigoso eu me queimar, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque essas coisas, elas são inconscientes para nós, né? Elas ficam guardadas na nossa memória e e às vezes quando na vida adulta a gente vai fazer algo, né? Eu já não vou, eu já fico com medo, já não dou meus passos que eu preciso dar, né? Então por isso que essa live chamei isso, qual o próximo passo, né? E às vezes eu breco o meu passo. Eu não vou porque eu tenho uma questão que eu não sei muito bem. E a gente precisa, né, olhar para isso, olhar para nós, para esse relacionamento que a gente tem com a gente, né? O que eu penso de mim? Eu me aprovo? Eu me amo? Eu, eu me valorizo, né? Quando eu me valorizo para os outros, eu me valorizo para mim, né? E como eu cuido disso, né? Do meu amor próprio, como eu nutro isso em mim, né? Ou tudo que eu faço é para o externo, é para atender às solicitações externas das outras pessoas, talvez porque eu quero passar uma imagem de uma pessoa boa, né? Que é o síndrome do bonzinho, né? Da boazinha. Às vezes a gente está preso nisso, né? Querendo mostrar que eu sou boa, mas porque lá atrás, na minha infância, eu fui taxada de ruim, né? E às vezes porque eu queria fazer algo que as pessoas falavam que não podia, né? Que era errado, né? Então aí eu não dou passos na minha vida. Eu fico presa nessas questões, nessas histórias, nessas memórias, né? E eu tô falando tudo isso para vocês pensarem, né? O que é para vocês, né? Eu gosto de falar
que uma vez uma pessoa assim que me ajudou muito no meu caminho, né, do autoconhecimento, ela falava assim, a evolução é como uma escada bem longa, que a gente começa a subir degrau por degrau. E quanto mais a gente sobe essa escada, mais a gente vê a escada, porque o caminho evolutivo é eterno, né? Falando assim, se a gente for falar da espiritualidade, né? Que fala que nós estamos aqui na terceira dimensão, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem a sétima, tem a oitava, né? E a coisa vai. A ciência já descobriu que existe 12, acho, né? Mas existe muito mais dimensões, né? E a gente vai subir tudo esses degraus, a gente vai subir, né? Pelo amor ou pela dor, mas nós todos vamos fazer esse caminho, né? Para descobrir, né, o alto amor, porque a gente só dá o que a gente tem dentro, né? A gente só consegue oferecer para o outro aquilo que a gente tem em nós, né? Se eu me amo, me respeito, se eu me aprovo, se eu tenho compaixão por mim mesmo, eu vou olhar para o mundo, para o outro, para uma pessoa que às vezes me critica com esse olhar de compaixão, né? Agora, se eu só me critico, me condeno, me julgo, eu também estou olhando para os outros e fazendo o mesmo movimento. Eu estou olhando, julgando, criticando, condenando, né? A gente vê isso muito, é só olhar os noticiários, né? As pessoas, um julgando o outro, um criticando o outro, um tomando partido de uma coisa, tomando partido de outra, é aquela loucura, né? E aonde a gente fica, né? A gente não se conhece, entende? Né? Então, eu não quero me estender, eu não quero fazer live de 1 hora, né? Porque até eu vou postar esse vídeo, vou deixar ele postado lá no meu feed, e não quero que as pessoas se cansem, né? De ouvir assim muito tempo, né? Mas tudo isso é para a gente observar em nós, né? Como a gente está se relacionando primeiro com a gente. Porque os relacionamentos que a gente tem com as pessoas parte daquilo que eu tenho dentro de mim, né? Daquilo que eu faço comigo, né? Não adianta a gente ficar falando do outro, a gente não vai mudar o outro, a gente não vai, né? Desiste. Vamos desistir de querer mudar as pessoas. A pessoa só vai mudar quando ela quiser, quando ela entender que aquilo é bom para ela, que aquilo vai trazer um benefício na vida dela, né? A gente pode até trocar uma ideia, conversar, falar, olha, eu vi isso em tal lugar, né? Eu acho que era bom você talvez pensar assim, o que você acha? A gente pode fazer uma sugestão, mas mudar o outro jamais, né? Então, quem que a gente pode mudar? Só nós, né? A gente só pode mudar nós. E quando a gente muda também, gente, é muito interessante, porque as pessoas de fora, mesmo que elas virem com uma crítica, com um julgamento, falar alguma coisa, você não vai se importar. Porque eu falei um pouco da compaixão, né, antes. Você vai entender que aquela pessoa está num estado de vida, porque você já entendeu que quando você também vivia naquele estado, você também sentia isso. Isso é autoconhecimento, né? Quando a gente começa a compreender essa loucura que é viver se relacionando com as pessoas, né? Então, assim, o próximo passo é sempre para nós primeiro, né? E claro que eu estou aqui falando de questões sistêmicas, né? Que a gente segue, eu vou falar um pouquinho disso, que a gente segue repetições, padrões de repetições do nosso sistema familiar, né? Por exemplo, vamos falar de relacionamento, todo mundo gosta de relacionamentos, né? Relacionamentos afetivos. Dependendo de como foi o relacionamento dos nossos pais, como será
o nosso relacionamento com os nossos parceiros ou parceiras, caso você for homem, né? Mesmo que de início parecer que é totalmente diferente, no fundo tem algo de dor, de conflito que é semelhante. E é isso que a constelação também serve, né? Ela serve para resolver questões mal resolvidas, emaranhadas, mal compreendidas do nosso sistema familiar. Para quê? Para que a gente não repita, para que a gente não continue, que a gente não leve isso para frente, porque é até bíblico. Na Bíblia está escrito: eu verei o mal dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração. O que é esse mal? Eu não gosto de ficar falando muito esse mal, né? Porque não é um mal, é só uma dor, é um padrão de repetição de algo mal resolvido lá atrás, que vai se repetindo e passando de geração em geração. Até quando? Até quando um membro da família aqui na frente, aqui na agora, aqui na frente toma consciência e fala: opa, eu não vou levar isso aqui adiante. Entende? Porque a gente tem essa tendência inconsciente, porque a gente tem um vínculo, a gente tem um laço com a nossa família, a gente tem um laço de sangue, mas a gente tem um laço energético, a gente não caiu na família errada, né? Eu falava isso, tá, gente? Muito, falei isso muito. Eu não pedi para nascer nessa família, eu não queria nascer aqui, vocês não se parecem nada comigo, sabe? Eu era meio rebelde. E a constelação nos mostra que eles são a família certa, porque se a gente fala, vamos lá, se a gente fala assim: essa família, meu pai e minha mãe, eles não me entendem, eles não me compreendem, né? Eu não me dou bem por causa de qualquer situação, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer é ótimo, eu não pedi para nascer nessa família, a gente, em algum momento na nossa vida, a gente vai começar a fazer igual eles, sabe? Para quê? Para evoluir, né? Porque se a gente fala, eu nasci na família errada, é como se eu estivesse falando que Deus, que o universo, que essa força que organiza tudo, ele tá errado. Ele tá errado. Porque ele me colocou na família errada, né? Vocês já pensaram nisso, né? Então, não tem nada errado, tá tudo certo. A gente é que não tem consciência para entender, para compreender qual o motivo de eu ter nascido ali naquela família, naquela situação, né? Às vezes de muitos conflitos, às vezes de briga, às vezes de problemas de abuso, problemas mais graves, né? Assim, até de mortes, de assassinatos, enfim, não quero ficar falando de coisa muito pesada, né? Mas assim, seja lá qual for a questão que tem na sua família e que você não gosta, né? Por algum motivo, primeiro, começa a observar que motivo é esse. Que motivo é esse que faz você repelir, que faz você não gostar, né? Isso já é um passo, tá? Isso já é um passo. Parar e olhar e falar: peraí, o que tem aqui que me incomoda? O que tem aqui que eu não gosto? Porque se eu não gosto, é porque eu tenho que resolver isso. Com eles? Não, comigo. Eles são só um presente da vida. Eles são só um presente, porque eles são os pais certos, né? Eles são os pais que, pela pior coisa que eles tenham feito, eles são os pais certos. Mesmo um pai, vou ser drástica agora, mesmo um pai que mata um filho, né? Que abusa, que mata não, porque aí matou, já não tá mais aqui para olhar, para escutar isso, para entender essa história. Mas assim, mesmo um pai que espanca um filho. Aí você, Adriana, que horror!
como assim? Ele é um pai certo? É certo um pai espancar o filho? Não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando que é certo o pai espancar o filho. Eu tô falando que se você nasceu nessa família com um pai que espanca um filho, ou você, ou seu irmão, não sei, é porque aí tem alguma coisa. Então, dá um passo para isso. É um passo difícil, muito difícil, porque é uma dor muito grande, né? Uma boa consteladora, um bom constelador vai pegar na tua mão e vai te ajudar a olhar para isso de uma forma amorosa, para que você compreenda qual era a necessidade de ter esse pai, o que você precisa aprender com isso, né? Porque é fácil a gente julgar, a gente não sabe a história desse pai, da onde ele vem, o que ele viveu na infância dele, quem eram os pais dele, quem era a mãe, como era o relacionamento. Talvez, sistemicamente, provavelmente, o pai dele abusava dele e ele só está repetindo o mesmo padrão. O pai também batia, o pai também espancava. Entende? Então tem uma dor aí, né? E quando numa constelação a gente olha para isso com todo o nosso amor, sem julgar, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que a constelação é para justificar a desgraça, entre aspas, a desgraça que ela vive, entendeu? Ah, então eu não tenho dinheiro porque lá atrás, no meu sistema, sei lá, são N situações, né? O meu bisavô roubou umas terras de alguém e ficou devendo e fugido da cidade, sei lá. Tô inventando aqui, tá? Mas são fatos reais, isso acontece, né? A gente vê nas novelas, novela é vida real, tá, gente? Então, aí essa família não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu luto, tento e a minha vida não vai para frente, né? O que está acontecendo aí? Precisa olhar para isso, né? Para isso curar. E o mais lindo da constelação, gente, é assim, ó. A física quântica explica uma situação que eu vou falar isso bem sucinto, que nós somos todos conectados, todos ligados. Tem mais gente que fala disso, tá? Tem um inglês, um cientista, ele chama Hubert Sheldrake, que ele fala dos campos mórficos lindamente. É meio complexo, mas para quem quer entender, ele é uma boa. E a física quântica também. Quando a física quântica fala assim, sabe um lago tranquilo, parado? Aí você joga uma pedrinha nesse lago, aí começa a fazer aqueles círculos, e aqueles círculos vão ampliando. A constelação funciona dessa maneira. Quando a gente chega numa questão, na dor, na causa, porque a constelação busca a causa, tá? Quando ela chega na dor, na causa, é como se a gente jogasse uma pedra ali, naquele lago. E aquelas ondas, aqueles círculos, eles vão atingindo a sua vida, a vida de todos eles, de todos os seus ancestrais e dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, porque ela vai para todos os lados, ela se expande. Então, o que se expande, Adriana? A consciência, a cura, a percepção, a mudança, o outro olhar, o olhar de forma diferente. Isso abrange todo o sistema, isso cura os que estão aqui e agora e a todos que vieram antes e a todos que vêm depois de nós, né? Então, assim, parece meio mágico, mas não é mágico. Hoje, tem um monte de gente que explica isso, né? O Hubert Sheldrake é um deles, né? Porque ele fala dos campos mórficos. Na verdade, ele falava dos campos mórficos dos animais, de como os animais se comunicavam. E aí, quando ele descobriu a constelação familiar, ele começou a pesquisar e ver que realmente
atinge a todos, que todos estamos ligados, interligados, nos comunicando energeticamente. E o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, que isso foi lá na década de 80, ele não falava sobre isso, né? Porque não tinha ciência para explicar isso, né? Ele se calava muitas vezes, ele falava assim, eu trabalho com o que apresenta, com o que se apresenta no campo. Apareceu, eu trabalho isso. E ele não queria dar explicações, porque não tinha, ele não era cientista, né? Aí quando o Hubert Sheldrake começou a falar que os campos mórficos explicam as constelações familiares, eles se tornaram até amigos, né? Tem entrevista deles na internet e eles se tornaram até amigos. Por quê? Porque embasa, né? E aí também a física quântica hoje vem também falando sobre isso, né? Então, assim, hoje a constelação está na justiça do Brasil, né? Desde em 2015, quando eu fui para a Alemanha no curso, ali estava o juiz de direito, o Sami Storch, sendo homenageado pela escola Hellinger, né, pelo Bert, ali na Alemanha, como o primeiro juiz do mundo a trabalhar os casos sistemicamente em constelação antes desses casos virem a julgamento, entrarem na justiça, aquele monte de papelada e aquela coisa que se estende, que a gente já sabe, né? Então, muitas coisas se resolviam e se resolvem antes de entrar com os processos, né? E ele estava sendo homenageado como o primeiro juiz de direito, um brasileiro. Olha que honra para nós, né? Um brasileiro da Bahia, né? Que trouxe isso para a justiça. E ela está na justiça hoje, tem escola, né? Só para advogados, promotores, juízes, para trabalharem isso. E isso já está no Brasil todo. A constelação está no mundo inteiro, né, gente? Então, é muito interessante, né? E às vezes eu fico pensando, por que, né? As pessoas têm tanto medo de ver aonde ela está presa, né? E se a gente pudesse, né, olhar para isso com mais amor, sabe, para nós e falar, peraí, se essa questão está na minha vida, alguma coisa eu tenho que aprender aqui, alguma coisa eu tenho que superar aqui, alguma coisa eu tenho que fazer de bom com isso aqui, né? Tem um professor que eu sigo que ele fala assim, o ouro está na sombra, que é uma frase do Jung, isso, né? O ouro está na sombra, no nosso medo, no nosso inconsciente, nas nossas dores, aquilo que a gente não quer olhar, aquilo que a gente tem medo, né? O ouro está ali, né? Naquilo que a gente rejeita, porque eu não sei se vocês já perceberam, não adianta a gente rejeitar, né? Não adianta a gente disfarçar, né? Que não vai passar. Eu vou, sei lá, eu vou sair, vou comprar uma coisa, vou no shopping, vou tomar um sorvete, vou sair para jantar. Não, deixa eu ligar para uma amiga, eu vou entrar no Instagram, sei lá, a gente usa de muitos artifícios para a gente às vezes fugir de algo que está ali e que a gente precisa ver, né? Que a gente precisa ver e que a gente precisa ir amorosamente para isso. Nem que a gente tiver que puxar uma força lá do dedão do pé, mas a gente precisa e a gente tem essa força. É só a gente ter essa abertura, né? Porque quando a gente se abre e fala, não, pera um pouco, vai, eu acho que eu vou ter que encarar isso aqui, sabe? Todo o universo te ajuda para que isso aconteça, né? Pode confiar, experiência própria. Eu vejo isso em mim, na minha vida, e vejo isso na vida de tantas pessoas que eu facilito nas constelações, né? Às vezes a gente tem muito medo, né? Nós temos muito medo, mas o medo,
o medo, ele é bom para ele nos proteger de algo real, sabe? De algo real. Olha ali, por exemplo, você tá andando na rua e aí você vê ali sei lá, vou criar uma cena aqui, você vê assim umas pessoas brigando, né, atirando, sei lá, e você se assusta, fica com medo e você sai daquilo, você desvia, você vira a rua, você sai dali. Então, você tem um animal, uma cobra, né, eu tô na natureza, então você vê uma cobra, você corre, lógico, né, então assim, para se proteger de algo real, mas a gente foge de algo que é um sentimento, né, e não é real. Os nossos sentimentos, eles estão em um nível, mas eles não são real. Ele é real porque a gente está vivendo e alimentando aquilo e sentindo aquilo, né? Com os pensamentos a mesma coisa. Mas quando você entrar em contato com isso, curar isso, você vai ver que não era real. Sabe aquelas coisas que acontecem com a gente fala assim, nossa, foi mais fácil do que eu imaginava? Eu demorei tanto tempo para fazer esse negócio e agora que eu fiz, foi fácil? Foi fácil. Nossa, por que eu perdi tanto tempo pensando isso, né? Então, é meio por aí, sabe? E você vai ver como a sua visão abre, sabe? Abre mesmo. Você começa a enxergar coisa e ver situações e ver possibilidades que você não via. Por quê? Porque, igual eu falei no início, eu tava ali no burra, entendeu? Que era o que eu fazia. Enquanto eu me chamei de burra, eu limitei muito a minha vida. Muito, porque eu era burra. O que burro faz? Não é quase nada. E se faz, ainda faz errado. Entende? A hora que você cura isso, né? Eu tô dando um exemplo, parece que é bobo, né, gente? Mas não é bobo. Se chamar de burra não é bobo. É muito grave, né? É muito grave. Isso é um breque, isso é um limite, é como se fosse que você tivesse uma bola, sabe aquelas bolas de chumbo no pé, amarrado no teu pé, encorrentado, né? Ele te segura, não deixa você dar passos, né? Porque é burra, né? Eu não sei se o pessoal que entrou agora deve estar falando do que ela está falando, né? Eu tô falando que quando antigamente eu me chamava de burra e batia a mão assim na testa, né? Quando eu fazia algo errado. Então, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa ter esse olhar amoroso conosco. A gente só vai amar o mundo, só amar as pessoas quando a gente começar a nos amar, né? Cristo disse isso, ame ao próximo como a ti mesmo. Essa frase já pressupõe que a gente se ama, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então eu já me amo, então eu amo o próximo. Se eu não me amo, eu não amo o próximo. Por isso tem um monte de guerra. As pessoas brigam, né? Brigam por ideias na cabeça delas, né? Porque entrar em discussão de isso é certo, isso é errado, é meio loucura, né? Porque o que é certo e errado? Para quem? Né? As pessoas defendem uma causa e briga e às vezes se mata, né? O caso dos homens bombas, né? Eles acreditam naquilo. Para mim não é verdade, mas para ele é, né? Para ele é verdade. Para ele está fazendo um bem, né? Então, entrando nesse exemplo do homem bomba, o que às vezes a gente acredita que nós estamos fazendo o bem e a gente está se explodindo e matando outras pessoas. Fica aí a pergunta, né? E eu acho que eu vou, deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu não quero que fique longo, né? Então, assim, a constelação serve para quê? Serve a vida, serve para o autoconhecimento, serve para desemaranhar os nós, que a gente tá ali enroscado, amaranhado, serve para liberar as correntes, serve para tirar a gente da caixinha que a gente entrou, da caixinha que, às vezes, os nossos pais, os nossos professores, na maior da boa intenção do mundo, nos colocaram, né? Nos enquadraram. E a gente ficou ali enquadrado, achando que as coisas são assim, que as coisas têm que ser assim, que as coisas são assim, que a gente é assim, que eu sou assim, que você é assim, que o outro é assim, que o mundo é assim. E não é. Porque existem muitas formas de viver a vida, existem muitas formas de ver a vida, né? Então, venha ver.
de modo diferente, se isso toca o seu coração, venha participar de uma constelação. Não estou nem falando de vem fazer uma constelação, mas venha para conhecer. A gente só pode falar do que a gente conhece, né? Tem muitas pessoas que falam muitas coisas e nem conhecem, né? Venha ver com seus olhos, venha ver para você conhecer, para você entender, para você não seguir o que as outras pessoas falam, né? Porque para outra pessoa não serve, mas talvez para você sirva. Tá tudo bem, né? Cada um tem o seu momento, né? Então venha conhecer. Eu faço constelações aqui em Andradina. Eu faço constelação em grupo online, eu faço constelação individual, online, presencial, de todas as maneiras, né? Vem ver, saiba mais, tem muita gente na internet falando sobre constelações, né? Dá um voto de confiança para isso, né? Para que você perceba e veja a sua vida de outra maneira. Porque quando você começar a ver a si mesmo de outra maneira, você vai ver o mundo de outra maneira também. Certo, gente? É isso. Era isso que eu queria trazer hoje. Espero que ajudem a vocês a dar um passo em direção a você mesma, né? A você mesma aqui dentro, pelo menos a olhar para você e querer é poder, tá? E querer se conhecer, querer se liberar, se soltar de algumas coisas que te prendem de dar o próximo passo na sua vida. É isso. Um grande beijo e até a próxima.